Meu nome é Sérgio Aguiar Montalvão e vamos falar sobre a regulamentação da profissão de cientista da religião e vou apresentar uma ilustração descritiva de seu processo aqui no nosso país, o Brasil. E qual o assunto a ser desenvolvido? Será como poderá se dar o processo de regulamentação da profissão no Brasil e o que é importante para a realização desse processo para a profissão da ciência da religião aplicada como meio de lucro no papel de atividade especializada na sociedade e de interesse público. Então, referente até ao como vai se dar a sequência, o processo de como se deve dar a entrada, nós vamos lembrar que a ciência da religião, em primeiro lugar, ela ainda não é reconhecida nem como profissão a princípio e também nem como ocupação, que a princípio o primeiro passo para se dar para o reconhecimento da ciência da religião como profissão é necessário adquirir o número da classificação brasileira de ocupações. E como vai se dar isso? Porque o primeiro passo, você vai ser dado uma entrada na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, onde se encontra a classificação brasileira de ocupações, e lá vai se obter um número para se ter uma ocupação. Por exemplo, arqueólogo é tido como ocupação, teólogo é tido como ocupação, mas cientista da religião, até o momento, não é tido como ocupação. E como isso vai se dar? Que vai ter um demandante, em primeiro lugar, e esse demandante ele tem que ser, digamos, o presidente, ou o diretor, ou o chefe, tem que ser alguém que encabeça um órgão similar ao que nós temos, que nós conhecemos como a ANPTEC. A ANPTEC, que é a Associação Nacional de Pesquisa de Teologia e Ciência da Religião, mas tem que ser um órgão que vai estar voltado à questão da profissionalização, tem que ser algo similar, eu não creio que pode ser algo realizado pela própria ANPTEC. E como vai se dar esse processo? Primeiro, vai haver um encaminhamento de um documento para se obter o código aos cuidados da classificação brasileira de ocupações. Esse documento vai para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. E o próximo passo, que na aprovação, mediante aprovação, a ciência da religião vai obter um código de ocupação. E o próximo passo seria já como ocupação, a ciência da religião vai ter a pretensão de se tornar uma profissão. Primeiramente, vai entrar como categoria de profissão de registro profissional. Agora, ultimamente, nós estamos testemunhando o processo do profissional de história, né? Eles colocam historiador, mas tem uma questão epistemológica, assim, referente a pessoa se denominar historiador, filósofo, teólogo, que ainda eu percebo como complicado. Eu colocaria como professor ou profissional dessas áreas. Mas só um comentário para saber, que é referente ao projeto de lei. Primeiramente, a ciência da religião vai entrar como registro, como categoria de registro profissional, e nessa lei, nesse projeto de lei, tem que constar previsão de fiscalização das suas atividades por conselhos federal e regional. Em seguida, o que vai acontecer? Esse projeto de lei vai passar primeiro pelo Congresso Nacional, que é conhecido como Câmara dos Deputados, e em uma só votação, em seguida vai para o Senado Federal, e também uma só votação vai para o presidente da República. E na apreciação do presidente da República, se houver uma rejeição plena da lei, ele vai arquivar. E se houver uma rejeição parcial, aí ele devolve para o Congresso Nacional, aí retornar às mãos do presidente da República para dar a devida aprovação. Enfim, sobre o reconhecimento, como eu já
havia falado. Quais são as informações necessárias no documento a ser encaminhado à Secretaria Especial da Previdência e Trabalho da Economia aos cuidados da Divisão da Classificação Brasileira de Ocupações? Que essa, como eu reitero, é responsável pelo fornecimento para se obter um código número de ocupações. São 6 itens. Primeiro, a identificação do demandante, que seria o presidente, o que encabeça esse órgão, que vai estar dando iniciativa com a questão da profissionalização, que é um órgão similar à Amptecre, que ele é responsável, mas tem que ser algo mais focalizado para o trabalho. E também um comentário que, já que tem a Amptecre também está relacionado com a teologia, por exemplo, tem a ocupação de bacharel em teologia, ela se encontra na classificação brasileira de ocupações, o código dela é 263.115, que é como ela se consta como ocupação e está na luta pela sua regulamentação, que provavelmente vai ter que ser abraçada por um órgão similar à Amptecre e voltada para a profissionalização em teologia. O segundo item é a titulação que identifique a ocupação como por exemplo, o que nós temos mais pré-estabelecido? Seria a especialização stricto sensu, mestrado e doutorado, onde são desenvolvidos os cursos de ciência da religião. Pelo que me consta na minha compreensão agora, a titulação mínima seria a especialização lato sensu. Também a necessidade de se ter a quantidade estimada de profissionais atuando na área por iniciativa do órgão que deu entrada nesse reconhecimento de ocupação e das instituições educacionais que fornecem o curso de lato sensu e stricto sensu em ciência da religião e dos próprios detentores do título de cientista da religião, seja especialista, mestre ou doutor em atividade remunerada na área. Também essa terceira etapa também é necessária pela questão do número de profissionais que, posteriormente, quando for entrado com o projeto de lei, o que vai acontecer? Para saber se há condições para fiscalização, que dependendo do número de profissionais que haja no país, a próxima etapa vai ser a fiscalização realizada por conselhos. Em seguida, o quarto item, quais são as principais atividades exercidas pelo ocupante? Um exemplo que eu coloquei mesmo, até do trabalho que eu apresentei no ano passado no SENCREA, no terceiro SENCREA, por exemplo, consultoria em religiões, ministração de cursos remunerados de guias turísticos, graduados em turismo, história, museologia. E esse é o caso das ciências do patrimônio, por exemplo, entre diversas outras atividades, conforme a formação do cientista da religião. E o quinto item, quais são essas entidades formadoras que seriam as instituições educacionais? Em quais universidades, faculdades que há esses cursos de ciências da religião, que a gente vê que tem a PUC de São Paulo, PUC Rio, PUC Minas, a Federal de Juiz de Fora, da Paraíba, entre outras. E também a escolaridade necessária, que, pela minha compreensão até o momento, tem que ser no mínimo superior em qualquer área e ter no mínimo a especialização em lato sensu em ciência da religião. Porque se não tiver essa formação, fica um pouco complicado se conseguir pelo menos a ocupação de cientista da religião. Agora os critérios, agora vamos falar um pouco sobre o projeto de lei. Quais os critérios que devem estar bem definidos para tornar o projeto de lei como lei regulamentadora da profissão? O primeiro, a comprovação do exercício da ciência da religião como profissão vinculado ao interesse público. E o segundo, que são as condições da ciência da religião como profissão para a fiscalização de seu exercício profissional.
Aí, aqui nessa parte, eu vou falar algo mais genérico referente aos modos de atuação do cientista da religião visando regulamentação. Eu penso que é algo bem maior, mas eu tentei dar uma boa sintetizada. O que podemos caracterizar em cima dos modos de atuação? É função de analisar e esclarecer as religiões perante o desconhecimento dessas em meio à sociedade, análise das religiões dentro da sociedade por meio das áreas do conhecimento e a esta relacionadas, serviços de consultoria, atuação na sociedade, etc. Aí, quanto à questão da ciência da religião e o interesse público, que, ao meu ver, seria a própria atuação em si e o interesse público perante a profissão de cientista da religião. O que nós devemos ter? Alguns dos itens. Conhecimento sobre as religiões, que seria um aprofundamento para evitar os preconceitos. Por exemplo, o que nós temos nas questões das outras religiões, praticamente da maioria aqui no Brasil, tem uma matriz cristã. Quando há uma generalização, fala que as religiões afro se resumem nos despachos que fazem para os outros na rua, a religião islâmica se resume ao terrorismo, mas na hora do vamos ver não é nada disso. Então há necessidade de se esclarecer para o público. Também há o desenvolvimento das religiões, por exemplo, no cristianismo, há certas questões que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, o surgimento de grupos radicais dentro do catolicismo, por exemplo, temos Opus Dei, Monteforte, Arautos do Evangelho, que são grupos considerados bastante radicais. Tem a questão também do batismo dos adultos nas denominações protestantes visando lucros. Que é o que acontece. Muitas vezes a leitura até da não aceitação do pé do batismo é mais uma questão lucrativa, porque criança não dá dinheiro e uma pessoa adulta pode dar dinheiro. E há essas questões em determinadas denominações protestantes. E também a questão do cientista da religião como atuante, como auxiliar do Ministério Público, porque há diversas situações que acontecem, mesmo nas igrejas conhecidas como dinheiristas, como charlatanismo, prodigalidade. Por exemplo, charlatanismo, a gente depara com questões, por exemplo, ultimamente, já que nós estamos na crise do Covid-19, o que acaba acontecendo? Tem gente querendo vender o milagre do Covid e, ultimamente, o Ministério Público tem entrado direto e nem pensado duas vezes e percebido que era charlatanismo. E a prodigalidade, que consta no Código Civil, que há pessoas que têm problemas. Se pedir qualquer quantia em dinheiro, dá tudo, nem pensa duas vezes. Então, essas questões precisam ser também discutidas pelo cientista da religião e também para ele trabalhar como auxiliar do Ministério Público. E eu percebo que o campo de atuação é mais abrangente do que o do bacharel em teologia, porque amplia o interesse público com relação ao cientista da religião, porque ele não vai atuar só com o cristianismo, ele vai atuar com outras denominações, não só outras denominações, mas com outras formas de religião também. Algo que também é necessário, que eu percebo que o cientista da religião pode trabalhar com a identificação de pertença religiosa, como vestimenta, alimentos, também conhecer quais organizações não religiosas que sustentam as religiões e as suas práticas, sejam elas legalizadas ou criminosas. Por exemplo, há denominações que são sustentadas, que são parceiras, por exemplo, fábricas de chocolate, que são parceiras de igrejas, assim como também fábricas de pasta de dente, e também algo das organizações que são ilegais. Por exemplo, na França, quando teve a questão da imigração, ainda está tendo um pouco, eu acho que deu uma parada por causa da questão do coronavírus,
que houve a migração de muitos árabes, assim, árabes não, muitos islâmicos, da região da Arábia Saudita, de Omã e do Iêmen e da União dos Emirados Árabes lá para a França. E, e eles querem rezar o Salá no meio das ruas de Paris, mas isso é proibido. Porém, a polícia francesa em reportagens mostra que está com medo porque tem uma organização que está garantindo que os imigrantes rezem o Salá no meio das ruas de Paris. Então, isso tem acontecido nos últimos tempos. Também, a questão do serviço remunerado nas ciências do patrimônio e nos serviços de consultoria. Algo que é do interesse público é a demanda de profissionais de diversas áreas do conhecimento pela ciência da religião e também o esforço do cientista da religião em demonstrar o seu conhecimento perante a boa vontade do público pela ciência da religião. Agora, quanto à fiscalização do exercício profissional da ciência da religião, que, como foi falado anteriormente, é importante que haja um levantamento de profissionais atuantes em todo o Brasil por órgão similar à Amptecre e visando a previsão da fiscalização. E também o que é necessário? A questão das instituições, quais as instituições que trabalham com a ciência da religião, porque a gente percebe que há mais enfoque na questão da pesquisa do que na questão do trabalho. Então, por isso que eu percebo que é necessário termos uma instituição igual a Amptecre para tá dando entrada nesse processo de profissionalização. Aí, vamos ter a fiscalização do exercício profissional da ciência da religião. E como ela se dará? Primeiro, por meio de um Conselho Federal que tem a obrigação de criar normas para regularizar o exercício profissional e por meio de conselhos regionais que eles realizarão a operacionalização desta fiscalização em cada região do país. Aí, sobre a entrada do projeto de lei, o que é necessário ter nessa lei? Muitas coisas estão no papel, né? Porque todo mundo sabe que muitas vezes até com um profissional é muito complicado obedecer tudo que está na lei. Mas o que consta, os requisitos principais que tem que ter nesse documento para se dar entrada no projeto de lei? São 4. Primeiro, atribuição dos profissionais cujos itens se relacionam à atuação do cientista da religião na sociedade perante o interesse público, quais são as principais atividades exercidas e qual deve ser a postura moral e ética do profissional, e também quanto ao conhecimento da lei que regulamenta a sua profissão e o seu compromisso com a profissão de cientista da religião. O segundo item é quais são as condutas vedadas aos profissionais, o que é proibido a esse profissional, o que é proibido ante ao ser humano, ante a profissão, o que é proibido nas relações de clientes, empregadores e colaboradores, nas relações com os demais profissionais e ante ao meio ambiente de uma forma geral. Terceiro, que são os critérios de qualificação profissional, que se eles são detentores de diploma de graduação, que tem que ser o bacharel e ou licenciatura em qualquer área do conhecimento, e ter o diploma de pós-graduação, seja especialização, mestrado e doutorado, em ciência da religião, todos concedidos por instituição educacional oficialmente reconhecida pelo Ministério da Educação, ou no caso de conferidas por instituições estrangeiras, devidamente revalidadas no Brasil. E a previsão de fiscalização da atividade profissional. E o que vai acontecer? Quando houver a inauguração dos conselhos federal e regionais para a fiscalização da ciência da religião como profissão, o Conselho de Cientistas da Religião Federal vai baixar normas específicas
somente ao pagamento da documentação e das mensalidades do cientista da religião, ou seja, o cientista da religião vai ter uma carteira de classe e vai ter que pagar a mensalidade dessa carteira. Aqui, quantas profissões regulamentadas no Brasil? Que há 3 categorias de profissões, que assim, tem as ocupações, mas tem aquelas que são reconhecidas como profissões. 56% das profissões, elas não possuem ingerência ou intromissão do Estado. Ou seja, elas existem, mas o Estado não interfere nelas. Temos, por exemplo, dos profissionais do vinho, como o enólogo, como o sommelier, que é o provador de vinho. O taxista, a profissão de taxista não possui intromissão do Estado. E o massoterapeuta também não possui. Essas são algumas que não possuem ingerência ou intromissão do Estado. Temos as que são detentoras do registro profissional, por exemplo, nós temos a de sociólogo, de jornalista, tem de arquivista e secretariado, seus respectivos técnicos, essas são 15%. E 29% são as fiscalizadas por conselho de classe. Quais a gente considera? Por exemplo, de medicina, OAB, engenharia e arquitetura. Nós também temos o profissional, por exemplo, a biologia e a geografia também possuem conselho hoje em dia, são as que são fiscalizadas por conselho de classe. Enfim, quanto ao projeto de lei, aí eu vou retomar algumas coisas. O que vai acontecer nessa parte do projeto de lei? Tendo toda essa documentação em mãos, primeiro, o que vai acontecer? Vai ter o registro profissional, vai entrar como categoria de registro profissional, com previsão de fiscalização da sua atividade por conselhos federal e regional. Em seguida, esse projeto de lei vai entrar no Congresso Nacional, vai ter uma votação apenas, e com aprovação vai para o Senado Federal, e com aprovação vai para o Presidente da República, e quando, na apreciação do Presidente da República, se ele rejeitar plenamente o projeto de lei vai arquivado, se houver rejeição parcial, ele volta de novo para apreciação do Congresso Nacional até a aprovação, até segue o ciclo. Congresso Nacional, Senado Federal e o Presidente da República vai aprovar a lei na segunda rodada. Agora, quanto às considerações finais, que os trabalhos que são apresentados pelo SENCREA, eles são bastante importantes, principalmente para demonstrar a importância na sociedade do profissional que trabalha com a ciência da religião. Então, isso mostra, de uma certa forma, como é que é importante para a sociedade, né? Qual o interesse público que a sociedade tem pela ciência da religião. E também, as sociedades institucionais, elas precisam ampliar o seu enfoque assim, para além da pesquisa, não só ficar somente na pesquisa, mas também pensar bastante na importância do cientista da religião como profissional. E essa primeira etapa a gente vai ter que começar primeiro pela ocupação e posteriormente vai ser realizado como profissão. Aí o que vai acontecer? Tem que ter uma atuação de um órgão similar à Amptecre juntamente com as instituições de ensino superior para a questão dessa organização profissional. Com os critérios em dia necessários, faltará pouco para o processo de regulamentação de ciência como profissão, ciência da religião como profissão, dependendo da aprovação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Presidente da República. Aí, para concluir que sempre digamos que o ápice do reconhecimento da profissão seria a formação dos conselhos e da carteira de classe, que após a aprovação do projeto de lei, a realização da inauguração dos conselhos federais, que
vai ser outra lei que vai realizar, quando tiver tudo estruturado, vai haver uma outra lei que vai apontar para essa estrutura, que vai ter a organização do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais para fiscalização. E o que vai acontecer? A profissão de cientista da religião estará regulamentada e com seus profissionais pagando as mensalidades de suas carteiras de classe. Então, seria isso, fim. Obrigado. Então, seria isso. Pronto. Pode?